Olá, queridos e amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu me dirijo a todos vocês para manifestar o meu desejo de carinho, a minha palavra de gratidão para com todos vocês que têm compartilhado nas suas redes sociais, que têm mandado para nós comentários concernentes as nossas lições bíblicas dominicais que estamos comentando. Para mim tem sido gratificante. Bem, o meu desejo maior é de fomentar no coração dos alunos, dos irmãos, o desejo pela escola bíblica dominical, pois eu acredito que uma igreja sadia, ela tem crentes que participam da escola bíblica dominical. Uma igreja que cresce, que avança, ela tem crentes que participam da escola bíblica dominical. Por isso, eu desejo sempre que o reino de Deus, a igreja do Senhor, avance dentro desta proposta. Amados, estamos na lição de número 11, estamos já finalizando aqui esse terceiro trimestre. Você que ainda não é aluno da escola bíblica dominical, não perca mais tempo, se inscreva na escola bíblica dominical, participe da escola, seja um cristão mais preparado para os desafios desse século que estão vivenciando. Um cristão, algo que ninguém pode tirar de nós é o conhecimento. Conhecimento ninguém rouba, ninguém tira de nós. Então, se aplique, mergulhe. Eu tenho certeza que a escola dominical é a extensão da sala teológica que chega até a sua igreja. Então, faça isso, se inscreva, se edifique, tá bom? Sente para ouvir o seu professor, o seu pastor, que estará ensinando na escola bíblica dominical. Bem, hoje iremos falar sobre a sutileza das mídias sociais. É um tema bastante relevante, como os outros têm sido também. Nós estamos falando sobre os ataques, contra a Igreja de Cristo e as suas sutilezas. E dentro dessas sutilezas, nós já abordamos aqui diversas sutilezas que têm vindo de encontro à Igreja de Cristo. Uma das sutilezas que abordamos foi a banalização da graça. A gente tinha uma lição muito forte, muito poderosa, que nós abordamos a lições passadas. E nessa lição iremos falar sobre a sutileza das mídias sociais. Também é muito interessante, será muito produtivo. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai nortear a sua casa e será bênção para a sua igreja, em nome de Jesus. Bem, a verdade prática desta nossa lição, o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, o qual está comentando essa lição com muita maestria, ele aborda dizendo: as mídias sociais devem ser usadas como ferramenta na expansão do reino de Deus. Nosso comentarista, ele visa que as redes sociais devem ser uma ferramenta para ser usada a fim de expandir o reino de Deus. Concordo plenamente com o nosso comentarista sobre esse prisma. Bem, aqui ainda nós iremos observar dentro dessa proposta também o texto áureo. O texto áureo aqui está em Romanos capítulo 12, versículo 1, também onde está a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. Depois, versículo 16 e o versículo 17. São 5 versículos qual aqui está abordando essa lição, mas dentro desses 5 versículos só quero olhar um versículo com os irmãos para que a gente possa nortear aqui a nossa lição e sustentar aqui aquilo que vai ser analisado aqui dentro dessa proposta.
Observe o versículo 2 do capítulo 12 do livro A Carta de Paulo aos irmãos que estão em Roma. Bem, diz assim: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero aqui destacar 3 palavras nesse versículo 2 que eu acho interessante para que os irmãos que estão aqui atentos já possam ter um subsídio ali para já estar fomentando na sua sala, na sua classe de aula. Bem, observe que o versículo 2 diz: e não. O não já aparece aqui como uma proposta de advertência. E não vem advertindo. Não que? Não vos conformeis. Essa expressão conformeis é a ideia de forma, de alguém que entrou em uma forma, ficou dentro de uma forma limitada de espaço. E não vos conformei, não entre nesta forma. Que forma é essa? E não vos conformei com este mundo. Mundo aqui não é ideia de cosmo, nem de pessoas. Mundo aqui, a ideia é sistema. Porque existe 3 expressões para mundo. Mundo como cosmo, mundo como pessoa e mundo como sistema. Quando Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Esse mundo ali é pessoas. Está se referindo a pessoas. Tá? Quando Deus diz que dele é a terra, dele é o mundo ali e tal. É o mundo cosmo. E a gente aqui percebe o mundo como sistema. Tá bom? O mundo como sistema. Então, está dizendo o texto: não fique dentro dessa forma que é um sistema. Então, a gente analisa dentro desse ponto de vista, fazendo aqui uma análise rápido, só para que a gente possa focar aqui na nossa lição. Bem, visando dessa natureza e fazendo já aqui essa proposta, a gente vai analisar aqui os nossos objetivos dessa lição. Nós temos 4 objetivos para ser traçado ou aqui observado nessa lição. 4 objetivos. O primeiro objetivo é o cristão na era digital. É observar o cristão dentro dessa era digital. O segundo objetivo da nossa lição é os desafios de ser igreja na era digital. Um terceiro objetivo aqui que nós iremos olhar é a igreja e o pecado virtual. Isso é muito sério. Muito sério. Bem, e o quarto e o último objetivo, nós iremos observar as mídias sociais e o ID de Jesus. Então, nós temos aqui 4 objetivos que iremos, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, iremos aqui observar nesta lição. Eu quero aqui também, já antes de nós começarmos aqui a fazer os desdobramentos dessa lição, dizer que o nosso público a qual estou me referindo nesta lição é um público cristão, por isso nós usaremos aqui mais umas palavras direcionado mais para o público cristão. Não que as pessoas que não são crentes não possam estar ouvindo esta aula, não possam assisti-la. Sim, pode, deve assistir, pois também tratará de assuntos que com certeza vai te ajudar a você a desfrutar desta aula e melhorar a sua convivência, a sua vida, né, aqui na Terra, em nome de Jesus. Bem, quando a gente analisa essa lição, a gente tem aqui a nossa introdução da lição, porém, tem uma introdução aqui que eu descrevi, eu acho interessante, essa introdução, para que você possa desenvolver lá na sua classe com os seus alunos. Pois essa nossa introdução, eu pontuei aqui 4
elementos que eu acho necessário para os desdobramentos desta lição. 4 elementos que eu julgo ser necessário para um desdobramento e atingir o nosso objetivo que está aqui nesta lição. Bem, nesta lição iremos estudar o universo online, visando a proposta dessa lição, pois a lição tem uma proposta e nós precisamos visar essa proposta, para que o cristão não caia na rede desse sistema, pois eu utilizei aqui, não caia na rede desse sistema, esse trocadilho que eu acho interessante. Nesta lição temos também aqui a proposta de orientar sobre a desumanização. Tá? A gente vai orientar os irmãos nesta lição, orientar de 2 sentidos. Tá? A gente vai observar aqui nessa lição que a gente tem que orientar os irmãos sobre, primeiro ponto, primeiro objetivo, sobre o que eu vou orientar. Nesse primeiro contato da lição, nós iremos orientar sobre a desumanização, como também o mudanismo. Esses 2 polos nós iremos orientar os irmãos sobre a desumanização e sobre o mundanismo. Bem, como também alertar, agora aqui o ponto de vista da lição, já não é mais uma orientação, já é um alerta, já é uma advertência. Vamos advertir os irmãos, ou alertar os irmãos, se assim melhor seja. Por isso que eu disse que essa lição também tem cunho nosso público, né? Alertar sobre o comportamento no ambiente virtual. A gente vai aqui observar e vai orientar os irmãos sobre o seu comportamento nesse ambiente virtual. Aí você me pergunta, mas sobre o que, professor, você vai alertar? Sobre o que eu devo ser alertado nesse ambiente virtual? Bem, o nosso comentarista ele coloca 2 extremos ou 2 polos aqui que precisamos alertar a igreja. E quais são esses 2 polos e 2 extremos? Primeiro, ele vai pontuar aqui sobre a sensualidade nas redes sociais. E o segundo polo ele vai colocar aqui sobre o narcisismo nas redes sociais. E esses 2 polos eu preciso alertá-los. Eu preciso aqui adverti-los nesta aula, tá? Então a gente vai caminhar dentro desses desdobramentos e com certeza, eu tenho certeza que esta lição falará muito forte ao seu coração, querendo assim o nosso bondoso Deus. Bem, nesse primeiro bloco, que aqui nós iremos avaliar, e nesses parágrafos que nós iremos observar, aqui sobre esse primeiro bloco, os cristãos na era digital, né? A gente vai pontuar sobre esse bloco dizendo, os cristãos na era digital, na realidade do universo online. Tá? Então esse é o primeiro bloco, os cristãos na era digital, a realidade do universo online. A gente tem que entender que esse universo online é uma realidade. Então, é uma realidade. Não temos aqui mito. Não estamos criando coisas. É uma realidade. Bem, não podemos também aqui, sendo que é uma realidade, não podemos aqui demonizar os canais das mídias sociais ou as redes sociais. Porque entendemos que uma geração vai, outra geração vem. Bem, e o avanço da ciência é notório. Os irmãos percebem que o avanço é notório? Daniel capítulo 12, versículo 4, Daniel diz que a ciência ela se multiplicaria. Então, é notório que o crescimento, o avanço das coisas. Então, tendo esse avanço, essa proposta, e nós cristãos somos seres humanos, estamos nesse mundo. Somos seres humanos, somos seres associáveis, vivemos em uma sociedade. Né? Ou seja, fazemos parte de um universo. Estamos dentro de um universo, fazemos parte de uma comunidade que está em constante mudança. Uma constante mudança. Outra hora, e aqui a gente observa que em outra hora a igreja
ela se utilizava de cartas para que os irmãos fossem edificados. Uma carta chegava, a Paulo emitia uma carta para a igreja de Colosso. De Colosso a carta ia para Laodiceia. Colossenses capítulo 4, versículo 16, nós temos aqui Paulo dizendo: faça com que essa carta chegue até os irmãos que estão em Laodiceia. Então a gente percebe que naquela geração o que se utilizava era cartas. Só que a geração vai evoluindo, tá? O universo está em constante, ou seja, a sociedade está em constante construção e mudança. E a gente percebe aqui que outra hora era aquele telefone de ficha, outra hora só tinha telefone celular os mais ricos, mais abastados, e assim foi evoluindo. Hoje já tem aí o iPhone, e aí é uma briga para ter o outro mais avançado, e hoje se faz tudo pelo celular, tá? Pelo aparelho celular. Então a gente percebe esse mundo que está evoluindo, está avançando. A gente percebe isso. Então, como seres associáveis, que nós somos sociedade, como cristãos que estamos nesse universo, a gente observa que hoje a igreja tem as suas mídias sociais. A igreja hoje ela tem os seus canais de comunicação. E isso é louvável. Isso é louvável. A igreja hoje tem os seus canais de comunicação. A gente teve isso à prova na pandemia. As igrejas que não tinham ainda se adequado às redes sociais, padeceram um pouco com a sua membresia, em forma de como ajudar a membresia naquele momento que elas precisavam. Então, aí fez com que os membros fossem beber água em outras fontes, fonte desconhecida, águas que não são águas boas, devido à ausência e, às vezes, por ignorância, demonizar as redes sociais. Bem, a igreja lá cresce, só que, porém, há muitos desafios nesta era digital. Há muitos riscos, há muitos perigos, isso é claro, né? Nesse espaço, nessa seara, né, virtual, há muitos perigos que o cercam. Então, o que fazer? Quais são os cuidados? Pois estamos nesta era. A igreja está inserida nesta era, mas precisamos termos aqui os cuidados para não padecermos. Bom, mas a gente percebe a evolução, né? E a igreja vai evoluindo desse mecanismo e utilizando o mecanismo de maneira sadia para que alcance as vidas. Bem, no segundo bloco aqui da nossa lição, nós iremos analisar aqui no segundo bloco dessa nossa lição os desafios de ser igreja na era digital. Então, a gente sabe que a igreja existe, esse universo online existe, a igreja, algumas já estão tão inseridas nesse universo, porém, os desafios de ser igreja nesta era digital é notório. Por que é um desafio ser igreja nessa era digital? Por que é um desafio? Eu pontualizo aqui, né, por dois extremos. Primeiro, eu coloco aqui dois extremos. Para que a igreja ela não entre por esse caminho de desumanização. Desumanização. Esse é um extremo. Desumanização. O que é isso? É viver no mundo virtual, sem sentir a falta do relacionamento real. Então, a gente precisa entender esse extremo, para que a igreja não entre, os cristãos, enfim, não entre nesse extremo de desumanização ao ponto de só viver no mundo virtual e esquecer do mundo real, do relacionamento. E a gente percebe isso em algumas casas, em alguns lugares, algumas lanchonetes, alguns shoppings, pessoas se assentam na mesa, cada um pega seu celular e aqui eles trocam conversa pelo celular, pessoas que estão sentadas na mesma mesa, mas não conseguem se tocar e falar.
Eles trocam aqui conversa pelo celular. Isso tem sido notório. É desumano isso. Tá? Estão esquecendo o real e estão só se banindo do virtual. Então, esse é um extremo. O segundo extremo, aqui a gente percebe, chama-se também de mudanismo. O mudanismo, sim. O que se observa nesse campo é um desejo obsessivo ao ponto de desonrar até a própria cruz. E isso fazendo do santo profano. Então, infelizmente, a gente percebe também um extremo aqui, né, de alguns cristãos, que eles começam a viver nas redes sociais, nas mídias sociais, de maneira mundana. De maneira mundana. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Pois essa ideia do mundanismo, essa obsessão, esse desejo, tá, por um like, por uma curtida, por um comentário. E aí quando você percebe, as pessoas mudam até quem são. Se veste de outra pessoa a fim de ganhar um like. Tá? Então é perigoso, porque aí eles começam a viver dentro dessa prática do mundanismo. E isso é perigoso. A gente fica sem saber a identidade real daquela pessoa. Será que é aquela pessoa mesmo? Não, eu acredito que não seja aquela pessoa nesse perfil. Será que é ele mesmo? Porque é tão vergonhoso a prática mundana, a verbalização, o linguajar mundano, que a gente diz, será que é esta pessoa mesmo? Eu estou tendo dificuldade de acreditar. Porque essa pessoa está para ganhar um like, para ganhar um coisa, está vendendo a própria alma. Ele está não só vendendo a alma, mas desonrando a cruz. Será que você, nas suas redes sociais, está desonrando a cruz? Será que você, nas suas redes sociais, tem se preocupado de não envergonhar a cruz? Com atos, com linguajar, com posições mundanas nas redes sociais. Então a gente observa aqui o desafio de ser igreja nas redes sociais. Por que eu falo isso? Porque às vezes nas redes sociais há uma certa ideia na cabeça de algumas pessoas que ele pode fazer o que ele quer. Pois as redes sociais são dele e ele faz o que ele quer e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém manda nele. Só que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Então, cuidado para que você não esteja utilizando as suas redes sociais achando que para ganhar um like você está vendendo a sua santidade, a sua vida com Deus. Por isso, alerto aqui nesta aula, se é que eu posso aqui alertá-los nesta aula, que tenhamos cuidados com as redes sociais, para que as pessoas de fora, ao ver as suas redes sociais, não se escandalize ao ponto de que Cristo seja blasfemado através da prática mundana a qual pessoas trilham nas redes sociais. Então, é um desafio comportamental viver nas redes sociais. Então, se o que esse sistema pede para que você possa ganhar um like e tal, não vá por esse caminho, não entre nessa forma, não entre nessa seara. Se as pessoas quiserem gostar de você, gostará como você é. Eu vejo aqui um extremo tão grande, e eu percebo aqui, que hoje as redes sociais têm dado nome a quem não tinha. Bem, mas também as redes sociais têm promovido
tem promovido, não sei se eu posso falar dessa natureza, muitas bobagens que não tem nenhuma edificação. Infelizmente, um monte de crentes, eles se vestem de uma roupagem que não é ele, que não é o perfil dele, que não é a índole dele, mas para ganhar seguidores, para ganhar like, ele se veste dessa roupagem. Então, às vezes, até roupagem mudanas, linguajar mudanos. Então, é um cuidado, é um alerta nesta videoaula, é um despertamento, quem sabe que Deus está despertando você, para que você não ande por essa seara, não trie por esse caminho, que é um caminho tão complicado. Bem, no terceiro bloco da nossa lição, a gente vai observar aqui o perigo de estar promovendo pecados virtuais. E quais são eles? Então, nesse terceiro bloco, a gente vai aqui observar o perigo de estar promovendo pecados virtuais nas redes sociais. E quais são eles, professor? O nosso comentarista pontua 2 pecados aqui nessa lição que são produzidos nas redes sociais. Bem, a gente pontuou aqui, letra A, o pecado da sensualidade. Quando eu falo de sensualidade, tem alguns perfis, algumas páginas, alguns blogs, algumas fotos que a gente vê nesses perfis dessas páginas, nesse blog e tal, etc., que a gente fica em dúvida. E faz o julgamento. Será que essa pessoa é cristã? Devido ao perfil que ela está postando? E aí a gente se faz essa pergunta, que parece mais... tem perfis no Instagram, ou nos blogs, nas páginas. Eu vou dizer algo muito sério aqui, muito sério. Tem perfis em certos blogs, páginas e nas redes sociais que parece mais um esgoto a céu aberto. Desculpa se eu estou sendo tão agressivo, indelicado, essa expressão, mas tem perfis que parecem mais um esgoto a céu aberto. Eles arrotam coisa ruim, jogam coisa ruim para fora, sabe? Expõem coisa ruim para fora, a fim de edificar quem? Promover o quê? Então, são perfis que eles estão promovendo o quê, na verdade? Tem alguns sites que eu não vou usar aqui, não vou dar nome, que eles pegam o erro de pessoas e lançam nas redes sociais como se aquilo fosse algo bom que eles estão fazendo. Como, na verdade, não tem nada louvável. Infelizmente, tem alguns cristãos que vai lá e ainda curte, ainda comentam. Porque errou, fulano pecou, tal. Irmão, você não é juiz. Você não é árbitro de ninguém. Eu não estou aqui escondendo o erro de ninguém. Mas eu vejo esses perfis como um esgoto a céu aberto que está lançando a sujeira. E queira, não está nem aí para poluição ambiental. Só que aqui eu chamo de poluição virtual. A ideia desses perfis é poluir virtualmente. E às vezes você está contribuindo para uma poluição virtual. Ou seja, você está promovendo o pecado. E isso é muito sério. Esses perfis que as pessoas implantam a sensualidade, ficam dando um show de sensualidade. Quando você vai ver o perfil diz cristão, porém o perfil julga que a pessoa não é cristão. Você está entendendo? Então, querido professor, querido aluno, norteie para que esse seu aluno, essa sua aluna, essa sua classe entenda que às vezes pessoas usam perfil de sensualidade, homens sensualizando, abre a camisa, mostra não sei o quê, fica mostrando a barriga. Irmão, qual é a intenção? Qual é a ideia? Qual é a proposta? As mulheres, às vezes sensualizando, julga ser crente, com os decotes. Eu não vou entrar nessa seara, mas cuidado com a sensualidade. Cuidado para você não estar sensualizando aqui nas redes sociais e alguém te enxergue não como uma serva de Deus, como um servo de Deus, mas te enxergue como outros olhos.
é só uma precaução, uma advertência. Se é que eu posso, nesta manhã, você que está me ouvindo nessa videoaula, né? E a gente observa o que Paulo disse aos irmãos que estavam em Éfeso, capítulo 4, versículo 27. Paulo disse, não des lugar ao diabo. Ou seja, o diabo estar ali, e às vezes nós dizemos, é o diabo. Não, irmão, é pessoas que dão lugar ao diabo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então, aí eu costumo aqui utilizar dessa fala dizendo que eu sou livre, eu tenho liberdade. Mas até onde vai minha liberdade? A minha liberdade tem limites. O que limita a minha liberdade é a disciplina, é meus princípios. Então a minha liberdade vai, e só que a minha disciplina ela é o norteador de só. Daqui você não pode passar. Você tem liberdade? Tem, mas daqui se você passar dessa linha, você vai ser disciplinado, porque você está fugindo dos seus padrões. Então, a disciplina é o norteador da liberdade. É o que limita a nossa liberdade. Uma pessoa bem disciplinada, uma pessoa que tem princípios, ela não dá show de sensualidade, porque ela tem princípios, ela tem disciplina. Ela sabe o que convém os santos de Deus e as santas de Deus. Pense nisso. Pense nessa ideia. Bem, o segundo extremo aqui que a gente observa também dentro desse pecados no campo virtual, além de ser a ideia da sensualidade, também tem a ideia do narcisismo. O que é o narcisismo? O narcisismo é a cultura é a cultura do eu. Tá? O narcisismo é nada mais do que o cultuar o próprio corpo. Pessoas que cultuam o seu próprio corpo. Então tem pessoas que vão na frente do espelho, aí estão lá, ele cultua o próprio corpo, aí faz aquela selfie, faz aquela carinha, bota de lado, bota aí, mostra as partes de trás, sabe? E cuidado para que você não esteja entrando em um narcisismo. Narcisismo era alguém, a ideia aqui é de alguém que ficava olhando para o espelho da água e via seu próprio rosto, e ele ali cultuava a sua própria beleza, tá? Seu próprio eu. Então, cuidado com essa ideia, com essa prática. Bem, para nós finalizarmos aqui a nossa lição, e trazendo os irmãos, eu pontuei aqui sobre orientação e aqui a advertência, tanto da sensualidade como do narcisismo, e agora a gente vai aqui observar o propósito das redes sociais para nós cristãos, servos de Deus. Qual é o propósito maior das redes sociais? Como usar as mídias sociais a serviço do reino? Então a gente vai observar aqui como usar. É uma pergunta que eu faço. Como usar a serviço do reino, meu professor, as redes sociais? Primeiro, pregue com as suas palavras. Pregue a Cristo, anuncie a Cristo. Mas não basta só a gente pregar com as nossas palavras nas redes sociais. Tá? Se o nosso perfil não condiz com as nossas palavras. Então eu posso estar pregando uma coisa quando você vai no meu perfil, lá no Instagram, no Facebook, lá no meu canal, no YouTube. Você disse assim, ele pregou com uma coisa, nos advertiu, nos corrigiu, mas o seu perfil aqui é completamente diferente. Que hipocrisia é essa? Então tem pessoas que pregam com as suas palavras, né? Publica lá, faz vídeo e tal. Só que o seu perfil nas redes sociais é completamente diferente daquilo que ele posta. Então, como é que eu vou pregar se o meu perfil não condiz com as minhas palavras? Então, primeiro, alinhe as suas palavras com seus perfis nas redes sociais. Segundo, a gente percebe aqui também, né, tente, se esforce para que as pessoas que te seguem leve eles para seguir também a Cristo. Esse é o propósito. Eu tenho 20 mil seguidores. Influencie para que esses 20 mil seguidores também sigam a Cristo, se enganje em um grupo da igreja, em um canal da igreja, para que eles possam também ser edificados, fortalecidos, nutridos e estar relacionado com a igreja de Cristo. Então essa é a ideia de utilizar-se as redes sociais. Então utilize ela, é uma ferramenta boa, não é do diabo, é nossa. Mas se nós utilizarmos com sabedoria, alcançaremos o objetivo e nós iremos
anunciar Cristo, ido por todo mundo. Às vezes você não pode ir na Inglaterra, mas através das redes sociais, chega até a Inglaterra, a sua voz, a sua fala, o seu perfil, aquilo que você escreveu. Você não pode ir na África, mas através das suas redes sociais, você pode ir levar. Então, anuncia Cristo nas suas redes sociais. Gente, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, nos dê essa graça e essa honra, se inscrever no nosso canal, tá bom? Para mim será uma alegria tê-lo aqui na nossa família sacerdote. Que Deus abençoe, que Deus te guarde e que possamos estarmos aqui na próxima aula, querendo o nosso bondoso Deus. Deus te abençoe.